Boa noite, gente. Hoje a gente entrou meio atrasado aqui. Boa noite, Nádia. Boa noite, Fausto, Laura. Boa noite, Silvia. Lia, boa noite. Anderson. Hoje nós vamos dar uma corridinha aqui com a prece, porque nós já entramos depois das 9. Tá bom, gente? Boa noite para todos. Vamos passar para a prece. Vamos lá, boa noite então a todos. Vamos nos unir em pensamentos, em preces e orar para as pessoas que estão necessitando de ajuda física e espiritual. Pedimos a Jesus, nosso mestre e companheiro de todas as horas, que esteja conosco nessas vibrações da noite e através dos nossos irmãos da espiritualidade que nos acompanha, nós possamos alcançar o maior número deles, onde quer que estejam, que eles recebam as nossas preces, vibrações e também a nossa ajuda no quesito espiritual, fazendo com que a equipe nossa de socorro visitem as pessoas que estão necessitando de ajuda, com doenças, dores, confusões mentais, e os nossos irmãos também recém-desencarnados, vitimados pela doença, que eles também estejam sendo amparados no plano espiritual, desligados dos corpos físicos e levados para tratamento e repouso nas colônias do espaço. Com a prece do Pai Nosso, nós iniciamos o Evangelho de hoje, em nome de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixeis entregues às tentações e livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Quem entrou depois. Aqui a Basilissa, boa noite. Cláudia, boa noite. Maria Regina, Nina, boa noite. Agradeço de coração como está sendo bom essas lives para minha mãe. Obrigada e continue. Seu Bruno, boa noite. Dona Neide, Meire, boa noite. Ana Rosa, que Deus abençoe poderosamente cada um, que assim seja, Neide. Ana Rosa. A Fátima, também, boa noite. Hoje o Hélio tá de brasileiro, sim, Basilissa. Esse brasileiro aqui tá com nosso filhinho aqui na camisa. Foi uma camiseta comemorativa da escola. Ele tinha uns 4 aninhos. Cristina Gonçalves, Jesus os abençoe. Décio, boa noite, Décio. Lúcia, boa noite. Dalva Celeste, Rai, boa noite. Excelente semana com muita fé. Simone, boa noite. A sua mãe também, dá um beijo nela. Irani, boa noite. Maria do Carmo, boa noite. A Helena, boa noite, Helena. Vamos para a nossa segunda parte agora, então, né? O Rildo, lá de Mogi das Cruzes, boa noite, Rildo. Nossa. Não, vou abrir de novo. De novo. Vamos lá, então. Capítulo 8. Bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Meus bons amigos, vocês me chamaram por quê? É para me fazer impor as mãos sobre esta pobre sofredora que está aqui e que a cure? Que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a visão e as trevas se fazem para ela. Pobre criança que rogue e espere. Eu não sei fazer milagres, eu sei
Eu, sem o desígnio do bom Deus, não sei. Todas as curas que consegui obter e que lhes foram informadas, só as atribuam àquele que é Pai de todos nós. Em suas aflições, olhem sempre para o céu e digam do fundo do seu coração: meu Pai, livre-me da doença, mas faça que minha alma enferma seja curada antes das moléstias de meu corpo. Que minha carne seja castigada, se preciso, para que minha alma se eleve para o Senhor com a brancura que possuía quando o Senhor a criou. Após essa prece, meus bons amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, a força e a coragem lhes serão fornecidas, e talvez também essa cura que vocês me pediram tão timidamente, em recompensa da sua abnegação. Mas já que aqui estou em uma assembleia onde se trata, antes de mais nada, de estudos, eu lhes direi que os que estão privados da vista tinham que se considerar como os bem-aventurados da expiação. Lembrem-se de que o Cristo disse que era preciso arrancar seu olho se ele fosse mau, e que era preferível que fosse jogado ao fogo a ser a causa de sua perdição. Ai, quantos existem em seu mundo que sim, maldirão um dia nas trevas por terem visto a luz. Oh, como são felizes os que na expiação se puniram através da vista. Seu olho não será nunca objeto de escândalo e de queda. Eles são capazes de viver por inteiro a vida das almas, de ver mais que vocês que veem claro. Quando Deus me permite ir e abrir a pálpebra a algum desses pobres sofredores e lhe fornecer a luz, eu digo a mim: cara alma, por que não conhece você verdadeiramente todas as delícias do espírito que vive de contemplação e de amor? Você não pediria para ver imagens menos puras e menos suaves que as que é capaz de entrever em sua cegueira? Ó sim, bem-aventurado o cego que deseja viver com Deus, mais feliz do que vocês que estão aqui. Ele sente a felicidade, ele a toca, ele vê as almas e consegue lançar-se com elas às esferas espirituais que os predestinados de seu mundo, nem mesmo eles, jamais veem. O olho aberto está sempre prestes a fazer a alma fracassar. O olho fechado, ao contrário, está sempre prestes a fazê-la subir a Deus. Acreditem em mim, meus bons e queridos amigos, a cegueira dos olhos é geralmente a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é geralmente o anjo tenebroso que conduz à morte. E agora algumas palavras para você, minha pobre sofredora. Espere e tenha coragem. Se eu lhe dissesse: minha filha, seus olhos vão abrir-se, como você ficaria contente? E quem sabe se essa alegria não iria perdê-la? Tenha confiança no bom Deus, que criou a felicidade e permite a tristeza. Eu farei tudo o que estiver ao meu alcance por você. Mas por seu turno, rogue e sobretudo pense em tudo o que acabo de lhe dizer. Antes que me afaste, vós todos que aqui estão, recebam minha bênção. Vianney, Paris, 1863. Muito bem. Como é difícil interpretar esse texto do Vianney Cura d'Armes. Quando Jesus teve contato com aquele homem cego, e ele então cuspiu na terra e pegou o barro da terra e passou nos olhos daquele homem e fez ele enxergar, Jesus previa o que podia acontecer com ele. E ele realmente se perdeu logo em seguida, porque ele quis se vingar daqueles que o humilharam quando ele estava cego ainda. Então, esse texto se baseia no que os nossos olhos fazem fora do que nós precisamos fazer, né? A cobiça pelos olhos. Então ele fala que mais felizes são os que não estão vendo, não estão fazendo. Mas como trazer isso para os dias de hoje? Nós, depois que nós vimos esse mundo que a gente vive, no planeta Terra aqui, é rico de cores,
não é? De tudo enquanto é tipo de beleza, de pássaros, de aves, depois de ver como deve ser difícil para nós ficar cegos, passar a não enxergar mais. Agora, aquele que já nasce, ele se habitua muito mais à situação dele, traz outros recursos dos outros sentidos, tirando da visão que ele não tem, e se adapta melhor. Agora, é um exagero nós falarmos que se o meu olho faz algo que eu não possa fazer, que eu não deveria ter feito, é melhor arrancá-lo e jogar fora. É uma metáfora que Jesus quis dizer, claro, porque ninguém fará isso. Primeiro, pela mutilação do corpo que Deus nos emprestou nesta reencarnação. Nós não faríamos isso, não é? A mutilação do corpo, não só dessa forma que nós estamos falando aqui da cegueira espiritual, muitas vezes. Não é a cegueira do corpo físico que nos leva por outros caminhos. Não é a cegueira espiritual, é a mais importante de todas. É aquela do homem que não quer ver. Ele é cego porque ele quer continuar cego. Então, existe a passagem no Evangelho de Jesus, que Jesus leva um homem cego na presença de Jesus. E Jesus ainda pergunta para ele: o que queres que eu te faça? O homem começa a gargalhar, a rir. Ora, Senhor, eu quero que o Senhor me cure da cegueira. Mas você tem certeza que você quer se curar da cegueira? Muitas vezes o doente não quer se curar. Parece meio paradoxal isso, né? A pessoa está doente, mas não quer se curar. Nós vemos isso muito dentro das famílias. As pessoas que têm alguém que acompanhe da família e a pessoa nunca quer se curar de todo. Por quê? Porque ele quer a presença daquela pessoa junto dela. Ela quer continuar sendo servida, entre aspas, por aquela outra pessoa. Então, toda vez que nós perguntamos para alguém, como é que você vai? A pessoa que está doentinha, tá? Como é que você vai? Ah, não estou bem, não estou bem. Mas você melhorou muito a sua aparência, mas eu tenho outro problema. Ou então estou mais ou menos. Né? Ou estou bem mais ou menos. Né? Nunca está bem de todo. Por quê? Será? Porque a pessoa não quer se curar. A pessoa quer ainda ser aquela coitadinha. A vítima. A vítima que traz outros transtornos para dentro de casa. Tem o exemplo daquela nossa vizinha lá, né? Que eu não vou citar nome, mas se ela estiver ouvindo, ela passou por um problema grave, né, no coração, mas o tempo todo sempre dizendo que estava bem. Estava bem, sempre bem. Inclusive os médicos até ficaram bobos com ela. Disse, nossa, dona Zilda, sempre que eu vejo a senhora pode estar na cama, pode estar sentada no consultório, está tudo bem. E ela fala para mim, ela fala assim, eu tenho que falar que está bem. Claro. Se eu não falar que está bem, as coisas pioram. Então eu estou sempre bem. Mas se eu estou com Deus, eu estou bem. Servidora de Jesus, né? Sempre foi, sempre trabalhou. Uma fé incrível. Uma fé espetacular e arrecadando mantimentos para as pessoas, para fazer sopa para a igreja distribuir. Então, é um exemplo para nós. De pessoa de alegria, sempre alegre, conversando, sempre junto com a família dela. As pessoas que realmente seguem Jesus, têm essa fé, né, maravilhosa, tem que ser pessoa alegre, né? Exatamente. Porque nós nos deparamos muitas vezes com pessoas tristes, fala do Evangelho com amargura, pensando sempre que está condenada a alguma coisa, né? O Evangelho é a boa nova, a missão de alegria, né? Evangelion, mensagem de boa nova, do grego, para que nós nos alegrássemos com ele, tivéssemos felicidade de ter esse livro espetacular junto com a gente o tempo todo. Então nós, ao longo das nossas vidas, das nossas vivências, muita gente vinha nos procurar, já faz muito tempo em outras casas que nós trabalhamos,
vinham nos procurar e nós sabíamos que o que a pessoa tinha, porque de várias vezes a gente já tratou delas, mas nunca conseguiram realmente se curar plenamente. Nunca conseguiram. E no fundo a gente entendia qual era o processo que estava acometendo a pessoa. Não é? E quando nós pedíamos, fulana, mas você tem que mudar de vida aqui, parar com velhos hábitos, principalmente quando tem os vícios do dia a dia, né? O vício do tabaco, o vício do álcool. A gente recomendava, para com isso. O da maledicência é muito mais perigoso ainda, grave, né? Então, fulana, para de fazer isso, para de fazer aquilo. Ah, eu não consigo. E o atrás do não consigo vem a seguinte frase: eu não quero, eu quero continuar assim. Mas por que você vem para se curar, pedindo a cura para nós, se você não quer se curar? Porque quando a pessoa não quer, não adianta, nem Deus faz isso. Nem Deus, na sua justiça e na sua bondade, faz com que a pessoa se cure. Porque a própria pessoa não quer se curar. E quem somos nós para invadir o livre-arbítrio da pessoa e forçar uma situação? Se ela não quer, não vai se curar. E isso acontece muito ainda nos dias atuais. Nós que conversamos com as pessoas, né, entrevistamos as pessoas, a gente vê a situação delas. Mas às vezes não querem realmente se curar. Nós estamos sempre tentando buscar uma solução para o problema em que a pessoa é o problema. Então, como resolver essas questões? Esse evangelho vem muito de encontro aos nossos dias, não é? O que nós estamos vivendo hoje, porque nós todos queremos nos curar, queremos voltar a trabalhar, queremos voltar a produzir, porque estamos improdutivos e isso nos causa um transtorno muito grande mental às vezes. Não temos muito o que ajustar no dia a dia, então saímos fora totalmente da nossa rotina. A hora de levantar, quantas pessoas têm me falado que está levantando meio-dia e aí não tem horário mais para almoço, para janta, para dormir de novo, para nada. Então nós temos que manter a nossa rotina diária, de levantar no horário conveniente, arrumar as nossas coisas, limpar a nossa casa, porque já falei várias vezes em outras palestras lá no centro, casa suja, casa desorganizada atrai maus espíritos. Eles gostam disso. A atmosfera fluídica da casa muda para pior. Então nós temos que estar com ela organizada, porque muita gente está pensando, eu tenho tempo, eu faço isso depois, e vai empurrando as nossas atividades para depois, não é? Postergando o que nós poderíamos fazer. Então, a lição do dia é: será que nós não estamos na mesma condição desse cego? Será que não seria melhor que estivéssemos diferentes disso, de olhos fechados? Não diria cego, sem poder ver, mas fechar um pouco os nossos olhos para as coisas que estão acontecendo nos dias de hoje. Não é? Nós temos falado bastante da pandemia aí, e o que as televisões, o que as informações têm nos trazido no nosso dia a dia. O quanto apavoramento, de ruim, quanta ansiedade tem nos trazido isso. Porque nós não sabemos quando isso vai acabar. Ninguém sabe. Vem um médico na televisão, fala uma coisa, vem o outro, fala outra, o Ministério da Saúde fala uma, os governantes falam outra. Então nós estamos meio sem rumo. Nesse momento, busquemos a Jesus, nosso modelo e guia. O que será que Ele faria no nosso lugar? Como será que Ele estaria vivendo se Ele estivesse no nosso lugar hoje? E esse é um roteiro seguro para nós, porque Ele é o nosso modelo para todos sempre. Então, se nós estivermos nessa onda ainda, não é, de falta de esperança que isso acabe,
preocupados no dia a dia, muito com a nossa condição econômica, financeira. Claro, nós nos preocupamos, mas não dá mais valor a isso do que a nossa vida. Estarmos muito mais equilibrados, não é? O Espiritismo recomenda sempre o caminho do meio, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Vamos vivendo de acordo com o que vem nos acontecendo, mas sempre olhando lá no futuro, olhando lá adiante, quando passarmos por tudo isso, como é que será que nós estaremos? Será que nós vamos adoecer? Nosso espírito vai estar de forma que não consegue reencontrar, reequilibrar? Nós temos que manter o nosso equilíbrio espiritual. Devemos manter isso. Porque senão vai virar uma balbúrdia depois. Não é? Muitas pessoas vão estar carentes demais e somos nós que vamos dar sustentação para elas. Eu digo nós, seguidores de Jesus, não importa o credo que nós professamos, importa o que nós temos adquirido espiritualmente ao longo do tempo, para nós sermos os esteios. Agora, se nós nos desequilibrarmos, vai ser como Jesus falou, um cego guiando outro cego. E isso num volume de pessoas que estão à nossa volta, nessa sociedade que nós vivemos, que muitas dependem de nós. Então, se nós vamos depender de outro, e esse um que depende de nós, como estará num futuro breve, se Deus quiser, quando passar toda essa história dessa doença, dessa pandemia? O mundo todo está sofrendo as consequências, mas nós achamos que nós estamos piores, sempre. Muita gente fala isso para nós. Mas fulano está melhor do que eu, por isso, por N razões. Todos estamos no mesmo barco, no mesmo barco. Estamos todos buscando nos equilibrar de todas as formas. É o momento do aprendizado, é o momento do testemunho. Nós que confiamos em Deus e professamos essa fé firme nos propósitos de Deus. Não há nada na terra que não seja de acordo com as leis que Ele criou. Estamos num aprendizado mais profundo agora, mas daqui a pouco isso passa. Será que isso que aconteceu conosco, que está acontecendo, nos servirá de lição para mudarmos um pouco do que vínhamos fazendo? Não vamos enumerar nenhuma questão dessa, se vivíamos assim ou assado. Mas será que isso vai trazer uma lição para nós? Aquela, por exemplo, da nossa convivência mais próxima, será que vamos continuar mais próximos dos nossos familiares depois da pandemia? Ou vamos arranjar uma desculpa, porque agora nós precisamos trabalhar mais, então vamos isolar de novo, deixar tudo como era antes, talvez até um pouco pior, não é? Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar, para nos equilibrar, ajustarmos a nossa rotina, ajustarmos o nosso dia a dia na nossa casa, onde nós vamos estar por esse período. Então, não há lugar melhor do que a nossa casa para isso. Deixá-la arrumada, deixá-la limpa, asseada, para que venham até nós somente os bons espíritos, aqueles que querem contribuir conosco nessa etapa de aprendizado mais severo. Né? Então, Jesus nos abençoe, nos guarde e nos dê a sustentação necessária para esses dias de luta. Entrou bastante gente aqui enquanto você falava aqui. A Leila, boa noite. A Leila, a Isabel, boa noite. A Evelyn, boa noite. Saudade de todos. A Rai perguntando se mudou o horário, mas a Nádia já respondeu. Continua às 9. Sidneia Costa, boa noite. A Leide, boa noite. Roseli, boa noite. Donizete.
A Naira voltou, tá sentindo falta de você, Naira. A Andréia, boa noite, gratidão por esse momento. A Eliane, boa noite. A Regina, ela entrou aqui pelo Facebook do filho dela, que é mãe do João e da Maria. Boa noite a todos. Estou muito grata por estar participando do Evangelho. Que Deus abençoe vocês. Abração. Abração, Regina. Naira comentando aqui com a gente, olha lá, muitas vezes o espírito que ao desencarnar verifica que seus olhos, suas mãos ou sua inteligência lhe levaram a cometer o mal, pede misericórdia de nascer cego ou sem membros ou com dificuldade de aprendizado. Caso a caso, né? Porque o espírito reconhece que o corpo físico é algo passageiro, exato. Boa noite, Dirce. Estamos juntos em prece. Peço pela minha amiga Edma Carnaúba, que está na UTI. Okay. Tá? Vamos lembrar dela. A Dirce foi falando, estou na cama há 3 anos e não reclamo da vida. É sempre com fé. Com certeza, Dirce. Resignação, Dirce. Precisa. Emerson Lopes. A Lúcia, agradeço pelo meu tio Amantino, que hoje completa 85 anos. Com saúde, feliz e temente a Deus. Um grande exemplo. Abraço para o seu tio, Lúcia. Deus abençoe ele. A Lourdes, boa noite. Ela e Ludmila. Boa noite, Lourdes e Celso. Eu desço aqui. Isso aí, gente. Eu queria grifar essa prece aqui que o Vianney deixou pra gente. Vamos complementar aqui que esse texto, né, foi feito porque aqui, ó, tem uma nota aqui. Essa comunicação foi oferecida com a intenção de atender a uma pessoa cega para quem se evocou o espírito de Vianney, tá? Então, Kardec ele fazia evocação, né? Coisa que foi meio que barrada no espiritismo de uma altura para frente, a gente meio que não entende por quê. Mas ele fazia isso, ele evocava determinados espíritos e esse texto veio assim, para uma pessoa que realmente era cega, né? Isso faz com que a gente entenda melhor o texto. Mas aqui ele deixa uma prece maravilhosa que serve para nós agora, no dia de hoje, né? Aqui. Meu Pai, livre-me da doença, mas faça que a minha alma enferma seja curada antes das moléstias do meu corpo. Eu acho que isso é um recado tão grande para nós nos dias de hoje, onde a gente vem falando aqui toda noite que tanto esse vírus como qualquer outra doença nos afeta muito mais quando a nossa mente está conturbada, quando a nossa mente está adoecida, né? Está necessitada de algo mais. E o que é esse algo mais? É isso que a gente tem feito toda noite aqui, né? Estudando, lendo, conversando a respeito dos ensinamentos de Jesus, dos Espíritos. Isso que eu acho que é um remédio para a nossa mente. Então aqui ele fala isso, que a nossa alma seja curada antes da moléstia do meu corpo, que a minha carne seja castigada, se preciso, para que a minha alma se eleve para o Senhor com a brancura que possuía quando o Senhor a criou. Olha lá, aqui ele ainda completa, meus bons amigos, que o bom Deus ouvirá sempre esse tipo de prece. Então, quer uma certeza maior que essa de que se a gente melhorar nossa mente, o nosso estado de espírito, o nosso corpo vai responder da mesma forma. Essas pessoas que a gente comentou aqui, que são alegres, são pessoas que têm problemas, como todo mundo tem, e que encara eles sorrindo, falando para eles, assim, olha, aqui não tem para você não, eu vou resolver sorrindo. Estão vivas, saudáveis, alegres e contagia todo mundo. Então, esse aqui é o melhor recado que a gente poderia ter nos dias de hoje. E, como o Hélio falou, é bom a gente ficar cego mesmo para essas coisas. E isso que andam fazendo na televisão e em tudo quanto é lado é que está deixando a gente com a cabeça zoada. É melhor a gente se voltar mais para os livros, para o convívio, do que para ficar sendo apavorado na TV, né? Então é isso, gente.
Vamos ver aqui, tem mais alguém que entrou aqui? Tem sim. A Sidneia falando que o Roberto e o Felipe estão ouvindo, abraço para eles. Ieda Costa, uma noite iluminada para todos. Cássia Nakamura, boa noite. Cássia e Ruth. Nossa, saudade de vocês, a dona Ruth e a Cássia. Casa da Paz, Que legal, bacana, abração para vocês. Saudade. Fátima Souza Sobral, gratidão, boa noite, fiquem com Deus. Naira, curar a alma, eis o mais importante. Lúcia, gratidão sempre pelas palavras do Evangelho diário, que tanto bem nos faz. Boa noite, paz e luz a todos. Aqui o Betinho, Lu, paz, saúde e luz. O Betinho tá aí. Até que enfim, né? Até que enfim. Até que enfim, Betinho. Vamos juntos agora continuar nessa luta aí, tá bom? Saúde pra você, viu? A Andréia, belas palavras, Ludmila. Obrigada, Andréia. Beijão pra você. Nia Biral, a irmã da Leila, obrigada por mais essa noite de evangelho com muito amor. Obrigada, gente. Agora vamos passar para a prece, né? E vamos sintonizar com aquelas pessoas que a gente gostaria de ajudar nesse momento. Lembro da Edmeia Carnaúba, né? Que está na UTI. E de todas as outras pessoas, vamos mentalizar todo mundo agora, cada um no seu íntimo, tá? Busca todo mundo e a gente vai pedindo às nossas equipes espirituais para visitá-los. Então vamos buscar sintonia com os nossos irmãos da espiritualidade maior, nos concentrando para receber as orientações da prece de hoje, com os nossos pensamentos voltados ao alto. Convido a todos que estão conosco no Evangelho desta noite a orar pelos nossos irmãos que estão internados nos hospitais, nas UTIs, tratando desta doença da pandemia e também de outras que estão sob os cuidados da medicina da terra. Pedimos à equipe médica que trabalha conosco que oriente os nossos irmãos, os médicos, os enfermeiros, todos eles, para que eles consigam minimizar o sofrimento destes irmãos que citamos, que eles possam recuperarem a saúde e voltar ao convívio dos lares, dos familiares, também da sociedade que vivem. Buscai primeiro as coisas do alto e tudo mais vos será acrescentado. Com essas palavras ditas hoje, talvez de outras formas durante o Evangelho, nós colocamos como parâmetro nas nossas vidas, primeiro buscar a Deus, nosso Pai, Criador da vida, Jesus, nosso Mestre, médico das nossas almas, e o restante nós vamos equilibrando de acordo com o nosso conhecimento, com as nossas habilidades, com os nossos estudos. Então o valor maior está sim na nossa saúde espiritual, nossa saúde mental, para podermos organizar as nossas vidas de acordo com o que acreditamos, de acordo com o que nós vivemos os nossos dias dentro dessa doutrina maravilhosa, que nos enseja sempre a melhorarmos, conforme Kardec nos ensinou, hoje melhor que ontem e amanhã melhores do que hoje. Se nós fizermos um apanhado de toda a nossa vida, desde que tomamos conhecimento do que era certo, do que era errado, não importando a que credo estávamos vinculados,
Se hoje olharmos para trás, vamos ver que acertamos muito mais do que erramos. E continuamos ainda, muitas vezes, a errar, porque a terra é a escola. O mais importante de tudo é reconhecer que errou, que erramos, e vamos errar mais ainda, mas que nós temos o propósito de acertar mais, de nos integrar a essa grande família universal, doando os nossos conhecimentos, as nossas preces, vibrações, no auxílio daqueles que ainda não creem, aqueles que ainda não conheceram Jesus. Nós temos o privilégio de ter Jesus no nosso coração e o seu manual, modelo para nós durante essas travessias mais difíceis. Talvez outros não tenham e necessitem que nós mandemos a eles as vibrações de amor. Então, nessa hora, pedimos a Ele, nosso mestre e companheiro, que leve essas vibrações a todos os cantos da Terra, todos os países que estão convivendo com essa pandemia, para que eles também estejam amparados em nome de Jesus. E a espiritualidade que nos acompanha, nós pedimos que estejam conosco, mas também levem o alento àqueles que estão necessitando dela nesse momento. Jesus, Divino Mestre e companheiro das nossas horas, estenda a sua mão misericordiosa para nos tocar, através dos nossos irmãos espirituais, dando-nos paz e serenidade para os nossos dias. Não nos deixeis entregues às tentações, aquelas que aparecem a todos os minutos em nossas mentes, nas nossas vidas. Socorrei-nos para que nós também possamos continuar nessa vibração de amor dentro da sua seara bendita. Com a prece do Pai Nosso, nós encerramos o Evangelho de hoje, pedindo a Ele e a Deus nosso Pai que nos cubra de bênçãos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino de amor e de luz. Seja feita a tua vontade na terra e no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que nós perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixeis entregues às tentações, e livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Tem mais uma pessoa aqui, Ana Rosa Conselho. Tem como exemplo meu filho Augusto, que fez tratamento e jamais se abateu com o apoio dessa casa. Conseguiu superar, sempre com fé. Gratidão, graças a Deus, Ana Rosa. Que bom que ele melhorou. Ivan Edneia, boa noite, oração para mim, minha família e familiares. Com certeza, Ivan Edneia. Então, hoje é só, né? Por hoje é só, né? Encerramos. Vamos continuar nossa luta. E amanhã nós estamos de volta de novo, no mesmo horário, no intuito de orar em benefício daquelas pessoas que estão sofrendo mais do que nós. Boa noite a todos. Boa noite. Isso. E aqui eu vou falar que eu estou muito alegre com a mocidade lá da Casa da Prece, que eles próprios organizaram um pedido para que eu desse aula para eles por vídeo. Então criaram uma conta no Skype, fizeram um grupo da mocidade, e aí não deu muito certo, eles fizeram chamada de vídeo pelo WhatsApp, tudo para ter aula, para continuar tendo aula do curso. Então, parabéns para eles, o Luan, a Júlia, a Fernanda,
Estão de parabéns. E olha que o que eles estão estudando, tem muito adulto que ainda não estudou, que é o livro dos médiuns. Nós começamos hoje. Então, parabéns para eles e um incentivo para nós, né? Boa noite, gente. Até amanhã, então. Abraço.